Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um Sociolofando e hoje, especialíssimo, a gente vai analisar a página Filosofia Moderna lá do Twitter. Vamos comigo? Solta a vinheta. Então vamos para aqui na página da Filosofia Moderna no Twitter, como vocês podem ver, e vamos direto para a primeira publicação que a gente selecionou. E a primeira publicação é uma tirinha, que ela é assim, quando você tem 5 anos, aí tem aparentemente progenitores responsáveis pela sua vida que estão falando assim: você é capaz de fazer o que quiser e vai conquistar o mundo. Basta acreditar nos seus sonhos. Isso desde criança eles estimulando a vocês. Quando vocês têm 18 anos, eles falam: carambolas, filosofia, André. Cara, isso é uma coisa muito da hora, né, que a gente vê no universo dos estudantes. Ao mesmo tempo que existe uma família que ela fala pra vocês às vezes que vocês podem alcançar qualquer coisa, qualquer sonho, depende do sonho, depende de quanto que ele está atrelado à relação de produção em si. O que está atrelado à produção? É aquele curso que provavelmente vai te dar maior ganhos, maior benefício, maior relação com o capital. E é muito louco porque tem alguns cursos que a gente pensa que eles não vão dar retorno, ou que o retorno financeiro ele é bem diferente do que o retorno prático que ele tem. E aí a gente tem essa tirinha que mostra como que a relação com os nossos responsáveis às vezes podem se dar com essa expectativa, né? Tem muita coisa que a gente tem que pegar aí. A primeira, a ideia de expectativa que os nossos responsáveis botam na gente. Onde a gente quer chegar, onde eles querem que a gente chegue, como que eles querem que a gente chegue e assim vai. A segunda coisa é também como que essa ideia de sucesso dentro das relações educacionais ela está muito atrelada à ideia de capital, obter lucro, obter dinheiro. Então alguns cursos eles são tirados dessa zona e outros cursos eles são invocados para essa situação. Ao mesmo tempo, a gente trabalha com uma ideia de que essa marginalização dos cursos recai muito sobre códigos e linguagens e ciências humanas em sentido geral, né? E que a gente vai ter essa ideia de segregação porque a nossa metodologia de funcionamento, tanto acadêmico quanto também do mercado, é muito mais voltado para áreas de exatas. E essas áreas de exatas, inclusive, refletem na sua grade escolar, que elas têm a maior parte de detenção desses objetivos e tudo mais. Isso desde o período da Revolução Industrial. Quando a gente teve o positivismo, a gente fundamentou uma mudança básica da sociedade junto com a Revolução Industrial. As máquinas, baterias e motores eram aprendidas pela matemática, física, química em sentido geral. E essa forma de ciência ela foi atribuída também nas explicações dos fenômenos que a compõem. A partir disso, a relação tecnológica e a relação social e individual ela começou a se reger pelas matérias mais de exatas. A gente vai ter uma fundamentação nelas, inclusive nos espaços de trabalho atual. Embora no século XXI, cada vez mais a intensificação das emoções, elas estão começando a ficar cada vez mais reais para a gente na discussão de educações socioemocionais e assim vai. Mas é uma mudança que a gente está vendo que talvez no futuro a gente alcance. Mas bem da hora esse quadrinho inicial. Vamos pro segundo. Adultos, aí uma borboletinha voando, jovens apresentando argumento válido. Que tipo de malcriação é essa? Cara, isso aqui é muito bom. Porque existe uma ideia de gerações diferentes na qual a geração atual, ela normalmente ela vê a geração que estava por vir como uma geração ainda em desenvolvimento e portanto mais frágil, mais fraca, menos preparada e assim vai. As gerações mais antigas, as gerações dos meus pais, a minha geração, a geração de vocês e tudo mais, por muitas das vezes essa diferença de idade faz a gente ter uma forma de dominação e de argumentação que quando a gente se vê preso em algumas relações, a gente acaba jogando algumas coisas no ar, do tipo, ah, você não sabe nada porque você é muito jovem, ou tipo, ah, você não tem que falar nada porque você nunca passou por nada na vida de dificuldade, essas coisas todas. A realidade é que as gerações elas passam por coisas diferentes por conta de contextos políticos, econômicos, sociais, individuais e assim vai. Isso também reflete no modo que eles têm de agir, pensar e sentir. A geração de muitos dos pais de vocês foi uma geração que na década de 80 e 90, talvez, e até mesmo um pouquinho antes, eles tiveram uma forma de sobrevivência no mercado com uma alta inflação no Brasil, com uma dificuldade de consumo muito grande. A geração de vocês talvez já tenha absorvido uma nova forma de interação com o mercado em si, com um consumo cada vez mais possibilista, principalmente quem nasceu depois dos anos 2000. E isso traz para a gente uma forma de entendimento também diferente do nosso espaço e do nosso tempo. Então, muitas das coisas que os adultos, vamos dizer assim, colocam para as formas novas de crianças e jovens e adolescentes
são expectativas que muito que eles tinham naquela época que eles ainda jogam para a geração atual. Quando a gente fala sobre uma educação socioemocional, não é só para a geração atual. Obviamente que a gente quer que daqui a alguns anos a gente tenha uma forma de atribuir sentimentos de um jeito muito mais fácil, melhor e mais adequada, que seja mais sustentável para os jovens, adultos, idosos e assim vai. Só que ela também precisa ser feita com os pais. Porque muitos desses pais, por muitas vezes, menosprezam essa capacidade afetiva e emocional atual da geração de agora. Inclusive porque não entendem mesmo que talvez o contexto econômico, político, histórico, social e assim vai tenha mudado. Né? Então é bem da hora que a gente vê essa postagem, que a gente tem uma ideia disso. Né? Vamos ver aqui a terceira. Opa, isso aqui é assunto do momento, hein? Para quem não viu, rolou um vídeo sobre o motoboy, que ele estava fazendo a sua entrega, ele estava trabalhando, ele vai até um condomínio e ele vai entregar aquilo que foi pedido e ele sofre ataques, sofre processo de violência sobre o indivíduo que estava querendo receber aquilo que ele tinha pedido. E aí aqui a gente tem uma postagem seguinte: a grandeza de um homem é medida pelo que ele é, não pelo que ele tem. No século XXI, uma das coisas mais loucas que aconteceram dentro da nossa realidade de mídias sociais, que o parecer ser se tornou algo tão forte dentro das nossas relações de ser também. E isso a gente está aprendendo muito, muito fortemente dentro das nossas relações intensificadas de rede social. Principalmente quando a gente viraliza, principalmente com a cultura do cancelamento, principalmente com essas formas todas de interação. Aquilo que a gente é, em essência, é aquilo que a gente apresenta em qualquer tipo de situação, ou qualquer tipo de análise, ou qualquer tipo de contexto, ou aquilo que a gente é aquilo que a gente deixa as pessoas saberem que nós somos pelas redes sociais. Aquilo que vocês colocam nas fotos e vídeos é aquilo que você é em si, é aquilo que você representa de verdade. Ou se mesmo que não tivesse uma câmera você agiria de qualquer forma. Essa discussão é bem da hora por essa arte que a gente tem aqui, esse cartoon, porque ela traz uma reflexão pra gente muito importante. Aquilo que nós somos, em essência, nós temos as atribuições de moral, de civilidade, de formas éticas de ação a qualquer instante, ou dependendo da situação agiremos de formas diferentes. Se nós tivermos uma forma de interagir numa rede social, eu vou mostrar aquilo que é negativo meu ou somente aquilo que é positivo? O parecer ser no século XXI ele se tornou tão intenso que por muitas das vezes as pessoas elas criam personagens, criam perfis, criam formas de serem vistas e reconhecidas apenas para participar de uma sociedade que ela está totalmente voltada para a própria imagem. Isso é bem da hora, eu gostei muito dessa reflexão. Bora ver mais um? Dá tempo de mais um? Acho que dá tempo de mais um. Aqui temos uma conversa, um print. Me fala a verdade, você quer alguém? Você tem vontade de um dia ser amado e valorizado como não foi no passado? Não, eu quero raparigar. Muito bom. Isso aqui mostra pra gente uma associação direta que até a própria página fez com Bauman, que é a nossa ideia de amor líquido. As coisas elas não foram feitas para durar, ou melhor, enquanto a relação de produção persistir, a etapa de produção persistir, ela faz sentido. Isso faz todo sentido para vocês, às vezes, que estão passando do ensino fundamental para o ensino médio, do médio para a faculdade e assim vai. Do ensino fundamental para o médio, sempre é um discurso para os seus amiguinhos assim: nós vamos ficar juntos para sempre, nós vamos ficar juntos para sempre. Quando vocês chegam no médio, vocês observam que essas relações elas não eram tão sólidas quanto vocês imaginavam. Cada um vai para uma escola, às vezes a gente muda de estado, a gente muda de cidade, a gente muda de qualquer coisa que vocês queiram. E às vezes aquele contato que a gente achava que seria para sempre, só durou naquele momento do ensino médio. No ensino médio, alguns de vocês já criam uma maturidade um pouco maior. E vocês já entendem que vocês podem não gostar de pessoas, que é uma das coisas mais interessantes que a gente tem na vida adolescente. A gente começa a admitir que a gente não gosta de algumas pessoas. Ao mesmo tempo que você quer que alguns coleguinhas seus sumam, outros você quer carregar para boa parte da sua vida. Só que ainda assim, você ainda cai no processo dessa relação de produção. Você vai fazer contatos e achar que alguns desses colegas você vai levar para sempre, mas alguns vão se perder no caminho. Por vários motivos, por conta do emprego, por conta das relações de produção nova, por conta dos novos amigos que vão aparecer. As pessoas às vezes vão para a faculdade e vão interagir com novos grupos sociais que vão mudar essas pessoas e tudo mais. Quando a gente fala do campo do amor, quando a gente fala no campo das beijocas, quando a gente fala no campo do contato físico em torno de relacionamento, que delícia, a gente começa a perceber o seguinte: esse contato ele também dura muito com a sua relação de produção. Se você tem um relacionamento que ele caminha em certo nível de estabilidade para o mesmo objetivo ou para objetivos semelhantes, em contextos semelhantes, esse relacionamento tende a ter uma possibilidade de duração maior.
Ao mesmo tempo que seus caminhos, objetivos e relações elas começarem a se diferenciar bastante, a gente começa a ver que a dicotomia da relação de um casal ou de qualquer forma de relacionamento que você tiver, ela começa a se distanciar também. Ou seja, uma análise bem legal que foi feita é que a partir da relação de produção os nossos relacionamentos são consolidados. Só que pela nossa relação de produção ela ser dinâmica e intensificada, acaba que ela se torna líquida, assim como os nossos relacionamentos. Um dia a gente está amando, outro dia a gente está beijando o outro e é assim que funciona a vida, me desculpa. Né? Eu quero raparigar, fica aí a informação registrada. Né? E a última forma de análise aqui, acho que dá tempo ainda da gente fazer, é... deixa eu ler aqui pra gente. O Saci Pererê. Isso aqui é sobre mitologia brasileira, da hora. Saci Pererê prega peças. Curupira protege a Amazônia. O Boto Cor-de-Rosa, oi casado. Tá tendo um meme que tá viralizando por aí na internet, né, de atribuição de comportamento com pessoas casadas de forma não moral. Não façam essas coisas, não traiam seus parceiros, não provoquem destruição de relacionamentos alheios e tudo mais. Mas esse meme ele reflete muito bem isso. E ele já se relaciona também com as outras formas do relacionamento do Bauman, né? Com amor líquido e tudo mais. E também com a forma de fetiche. Uma fetização do espaço, fetichização do espaço, que funciona de uma maneira bem prática na nossa sociedade. A gente cria um desejo de consumo e a gente começa a ir atrás desse desejo de consumo. Aqui até eu gostei muito dessa comparação com a nossa mitologia, porque ela traz realmente sobre as formas da origem do boto cor-de-rosa e tudo mais. E também a gente entende essa forma cultural de atribuição de comportamento mesmo. O nosso comportamento, o pensamento e o sentimento são as tríades da nossa forma de funcionamento principal. Para entender como que o indivíduo se comporta, eu preciso entender o que faz essas três coisas se moverem, né? Adorei essa página, acho que a gente vai fazer uma parte 2, que ela é muito da hora, eu me diverti bastante. Espero que vocês também tenham se divertido bastante. Espero que vocês tenham gostado dessa análise da página da Filosofia Moderna do Twitter. Agradeço a página também. E vem comigo no próximo vídeo também. Já estou esperando vocês. Acho que foi da hora. E é isso. Beijocas. Acabou?